Boa noite, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo pra gente fazer uma revisãozinha sobre a independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana, pontuar algumas coisinhas e indicar um filme pra vocês estarem assistindo, tá? É um filme que dá pra assistir com a família e aí vocês aproveitam pra conversar um pouquinho sobre o assunto. Eu sei que não é fácil, essa educação à distância requer muita paciência, muita tolerância, muita adaptação. Nós tivemos que nos adaptar de uma hora para outra. Isso não é simples nem para vocês, nem para nós. Então eu gostaria muito de contar com essa compreensão e dizer que nós estamos o tempo todo tentando oferecer o melhor para vocês, tá? Sem querer eu apertei aqui, vocês me desculpem um vídeo, eu tô baixando outros, demora horrores para eu conseguir baixar. Eu tenho que gravar na filmadora antiga que eu tenho, passar pro computador, eu não tenho microfone, meu computador não tá muito legal, tá? Só pra me justificar, porque acho que esse desabafo é um pouquinho também pra vocês entenderem o que nós professores também estamos passando, né? Então quando a gente escuta dizer que os professores não estão fazendo nada, isso dói bastante, porque nós estamos fazendo o melhor que podemos, cada qual dentro das suas possibilidades. Porque foi algo que nos pegou de surpresa, como a todos nós, tá? Como a vocês também, eu sei que não é fácil. Então vamos lá. Independência dos Estados Unidos. Primeiro, para a gente entender como ocorre a independência dos Estados Unidos, das colônias norte-americanas, nós temos que lembrar que a Inglaterra tinha 13 colônias na América do Norte, que se dividiam em colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. Cada qual se desenvolveu de uma maneira diferente. Porque as colônias do norte, o clima e o solo eram muito parecidos com o solo britânico. Então lá, eles não tiveram plantações muito diferentes. Lá se estabeleceu uma vida muito parecida com aquela que existia na Inglaterra. Então nós tivemos uma agricultura de subsistência, voltada para o consumo interno, mais para o consumo interno. A mão de obra ali, ela era livre, porém, antes de se tornar livre, muitas vezes, eles cumpriam uma servidão por contrato, de 4 a 7 anos trabalhando para a coroa britânica até que pudessem pagar pela viagem, hospedagem e se libertar de fato e se tornar uma mão de obra assalariada. E lá eram pequenas propriedades, porque era voltado para o consumo interno. Nas colônias do centro, exatamente igual aconteceu com as colônias do norte. Mesmo esquema, mesmo clima, mesmo solo, subsistência, mão de obra livre ou servidão por contrato. Agora, as colônias do sul tiveram um desenvolvimento diferente, conforme nós vimos no outro vídeo, tá? Tô querendo fazer uma revisãozinha. Os principais pontos. No sul, nós tivemos um sistema de plantation. Por quê? Como o clima e o solo eram diversificados, foi possível criar grandes propriedades voltadas para a exportação, monocultura e mão de obra escrava. Isso vai trazer uma grande diferença quando falarmos da independência dos Estados Unidos e o que ocorre depois dela, tá? Acontece que muitas foram as razões pelas quais os ingleses, colonos ingleses foram para as colônias norte-americanas. Não só para buscar novos recursos, uma nova vida, muitos fugindo de perseguições religiosas na Inglaterra. Nós estudamos esse ano as revoluções inglesas, tá? Inclusive tem um vídeo de revisão no canal sobre revoluções inglesas que eu gravei um tempinho atrás. Bom, comentei também com vocês no outro vídeo que eles chegavam muitas vezes, tinha um navio com um nome que aparecia muito, que era Mayflower, né? E lá eles assinavam inclusive um documento que dava liberdade de culto para essas pessoas na nova terra, já que eles estavam fugindo muitas vezes de perseguições religiosas. Acontece que num determinado momento houve uma mudança de postura da Inglaterra, que era a metrópole, com relação às suas colônias. A Inglaterra passou a ser mais rígida na fiscalização e na cobrança de impostos, por algumas razões. Que razões foram essas? Primeiro, por conta da Revolução Industrial, já que eles precisavam de novos mercados consumidores. Segundo, pela Guerra dos 7 Anos, porque embora a Inglaterra tenha vencido a França na guerra, a economia saiu abalada. E para se recuperar financeiramente, buscou recursos nessas colônias, cobrando mais impostos. E um terceiro ponto, uma ampliação do mercado no comércio colonial, com a necessidade também de combater o contrabando.
Então esses foram os principais fatores pelos quais a Inglaterra muda de postura com relação às suas colônias na América do Norte, as colônias norte-americanas. A partir daí a Inglaterra estabelece novas medidas, que nós colocamos, temos no livro, tem no outro vídeo que eu gravei. 1764 estabelece-se a Lei do Açúcar, uma taxa abusiva sobre a produção do açúcar, que era um produto que era extremamente explorado e utilizado nessas colônias norte-americanas, especialmente no sul, que fazia do melaço da cana o rum, pelo qual eles trocavam escravos, né? Negros escravizados que eles traziam para trabalhar nas colônias. Em 1765, a Lei do Selo, que estabelece obrigatoriedade em todos os produtos da colônia de terem o selo britânico. Isso impedia contrabando, né? E fazia com que eles tivessem que pagar os impostos certinho para a coroa britânica. Em 1777, vem os atos Townshend, que eles dizem que são taxas e impostos sobre todos os produtos. Nada escapa dos seus olhos, tá? E essas taxas abusivas. Até que em 1773 vem a Lei do Chá. O chá era um produto muito consumido tanto na Inglaterra quanto pelos colonos ingleses que viviam nas colônias norte-americanas. E esse monopólio sobre o chá vai trazer um problema gravíssimo. Os colonos norte-americanos vão tentar mostrar sua insatisfação derrubando toneladas de chá, né? E durante esse episódio eles tentaram acusar os indígenas, né? Fingir que tinham sido os indígenas que tinham derrubado o chá para acusá-los, mas os ingleses descobriram que tinham sido os colonos norte-americanos e resolveram puni-los. E aí vem em 1774 leis consideradas intoleráveis pelos colonos norte-americanos, porque elas vão fechar o porto de Boston, vão cobrar uma indenização fortíssima e vão colocar militares fiscalizando o tempo todo nas colônias. Essas leis são consideradas intoleráveis e aí esses colonos norte-americanos, inspirados inclusive pelo iluminismo, nós já estudamos em outra aula e temos uma aula no canal só sobre iluminismo, essas ideias voltadas a uma crítica ao antigo regime, ou seja, criticavam a existência de metrópoles, pregava a liberdade econômica e liberdade política, começam então movimentações dentro dessas colônias e aí vai ter uma reação colonial. E eles fazem o primeiro congresso da Filadélfia, exigindo a revogação, ou seja, a retirada dessas leis intoleráveis, e um membro dos colonos norte-americanos lá no parlamento inglês, porque eles queriam ter representatividade. Só que é claro que a Inglaterra na época negou veementemente, não aceita, e não só não aceita, como disse, se vocês quiserem lutar pela sua independência, pela sua liberdade, quererem representantes, vocês vão ter que brigar, vai ter que ter guerra, né? Porque não vai ser tão simples assim. É aí então que os colonos norte-americanos fazem o segundo congresso da Filadélfia, conforme vimos no outro vídeo também, já falando em independência, dessa vez não só uma independência econômica, mas uma independência política. E inclusive vão redigir uma declaração de independência em 1776, comemora-se até hoje, no dia 4 de julho, a independência norte-americana, porém, não foi tão simples assim. Eles tiveram a declaração de independência redigida pelo Thomas Jefferson, porém, essa independência só vai ser reconhecida em 1783, depois de uma guerra civil. Então, o exército britânico e o exército norte-americano, dos colonos norte-americanos, liderados por George Washington, vão se enfrentar. E aí os colonos norte-americanos vão receber duas ajudas muito importantes nessa guerra civil contra os ingleses. Da França, como a gente viu inclusive no próximo vídeo que eu mandei para vocês da Revolução Francesa, porque a França manda dinheiro e a Espanha também. Por quê? Porque tanto a França quanto a Espanha tinham a Inglaterra como inimiga e queriam que a Inglaterra perdesse as suas colônias norte-americanas, o que acabou dando certo. A independência norte-americana é reconhecida em 1783 através do Tratado de Paris, tá? E aí que foi assinado inclusive lá em Versalhes. Bom, mas a partir daí nós temos alguns episódios importantes, como por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, que surge também inspirada nos ideais iluministas em 1787. Primeiro ponto, divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário. Divisão de poderes criada por Montesquieu, lembram? Século XVIII, justamente para evitar o abuso do poder.
E aí também trazem nessa Constituição liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade para os estados, maior autonomia, porém, manteve a escravidão e também não protegeu os seus indígenas. Então, embora a Constituição falasse em liberdade e igualdade, essa liberdade e essa igualdade não era para todo mundo, tá? Fiz esse vídeo justamente para frisar isso. Começa uma expansão territorial pelos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos, que vai anexar territórios de povos vizinhos, inclusive do México. Essa expansão vai ter um massacre indígena absurdo, né, genocida, a anexação de terras da Espanha, da França, do México, tá? E aí a gente vai perceber que não só temos que destacar esse massacre com relação à população indígena, como o Norte e o Sul se desenvolveram de maneira diferente. Enquanto o Norte se industrializou e já tinha mão de obra assalariada, o Sul permaneceu com a mão de obra escravista e não aceitava esse desenvolvimento, inclusive querendo se dividir e se separar do Norte. E aí surge em 1861 a Guerra de Secessão, Guerra de Separação, porque as colônias do Sul, que eram escravistas, queriam se separar, quase que eu falei divorciar, gente, tô ficando louca, se separar das colônias do Norte. Essa Guerra de Secessão dura 4 anos, né? Abraham Lincoln tinha sido eleito, era um nortista, tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos, completamente contrário à escravidão. No final da Guerra de Secessão, eles conseguem então unificar os Estados Unidos e ter a abolição da escravidão, só que o Lincoln acaba assassinado por um radical, inclusive, enquanto estava assistindo um teatro, tá? O que foi um absurdo e muito triste. E é também interessante a gente lembrar que, mesmo com a abolição da escravidão negra nos Estados Unidos, eles não foram reinseridos à sociedade, havendo graves preconceitos, desigualdade social, que vem até os dias de hoje, embora no século XX eles tenham conquistado um pouco mais de igualdade de direitos, tá? Mas nós temos ainda um racismo arraigado ali, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. É que eu tô falando dos Estados Unidos, por isso que eu tô frisando essa questão, tá? Mas é importante que a gente fale sobre isso. O livro de vocês também traz, gente, o pessoal do colégio, um trecho que fala sobre a representatividade negra no entretenimento, quanto é importante nós termos figuras de pessoas negras nos filmes, nos programas de TV. E aí a gente aproveita então o episódio recente para dizer que o racismo tanto ainda existe no mundo. Voltando um pouquinho para o Brasil, a nossa querida Maju, jornalista, foi atacada recentemente por um empresário que vive em Orlando, que disse que a Maju só está na televisão por conta da sua cor, porque agora vitimizam os negros. Olha o absurdo. Gente, é uma mulher extremamente competente, belíssima, e ele ainda chamou ela de feia, disse que ela falava tudo errado. Então assim, sabe, é racismo? É racismo. Pesquisem um pouco sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que pesquisar um pouco mais de Jamila Ribeiro, Grada Quilomba, pessoas que falam com propriedade, porque são mulheres negras, que sabem do que estão dizendo. Não que eu não saiba, mas eu como mulher branca, eu sou privilegiada. Independente da minha classe social, eu já sou privilegiada por ser branca. E não deveria ser assim, mas o mundo infelizmente é. Tem um livro que eu gostaria de indicar, quem tiver a chance de comprar, se chama Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, mas que hoje vive na Alemanha. Eu tive a chance de conhecê-la pessoalmente, fiquei muito emocionada, porque é uma mulher que sabe do que ela fala, e ela fala como o racismo é estrutural. Ele está nas raízes, tanto lá nos Estados Unidos, quanto no Brasil, no mundo, e isso precisa ser eliminado. Só que não vai ser de uma hora para outra. Então pesquisem um pouquinho sobre representatividade no entretenimento, o quanto isso é importante, tragam para a atualidade e, se puderem, mandem no meu e-mail. Não vou nem estipular prazo, porque eu sei que está todo mundo muito angustiado diante desse fato que tem acontecido conosco por conta do coronavírus. Então pesquisem sobre representatividade, mandem no meu e-mail que eu mandei no roteiro de estudos para vocês, carol17062@yahoo.com.br. E eu gostaria de, antes de encerrar o vídeo, indicar o filme O Patriota, que é um filme com o Mel Gibson, que vai retratar essa guerra de independência dos Estados Unidos, tá? Gostaria muito que vocês pudessem assistir.
E depois também mandarem por e-mail para mim as impressões que vocês tiveram a respeito do filme. Eu sei que são muitas informações em tão pouco espaço de tempo, mas eu não posso ter vídeos extensos porque eu não tô conseguindo baixar, gente. Eu espero que vocês compreendam, tá? O quanto é difícil, tá bom? Um beijo, bons estudos e nós vamos nos falando. Mandem dúvidas para mim por e-mail também.